Olá, eu sou Hacem. Livro de Romanos, no capítulo 1, verso 24, diz assim: Por isso Deus os entregou à impureza. Às vezes eu converso com uma outra pessoa sobre a curiosidade de saber como é que ela enxerga a ira de Deus. O que é que vem na mente dela quando Deus manifesta a sua ira, a sua justiça, o seu julgamento? Muitas pessoas falam, imagina um Deus extremamente irado, poderoso, minando raios de si com uma cara fechada, pronto para destruir aqueles que transgridem a lei dele. Acho que todos nós já tivemos um pouco dessa visão. Em algum momento da nossa vida a gente já questionou, talvez definiu Deus como um Deus muito mau, preparado para nos destruir. Quando nós lemos Romanos 1, do verso 18 ao 32, nós vamos perceber o quanto esse Deus, mesmo na hora de exercer o seu julgamento, o seu juízo, a sua justiça, revelar a sua ira, ele é cavalheiro. Ele não é um Deus reativo, nervoso, irritado, desequilibrado. Não. Deus, ele simplesmente vai mostrar que diante das nossas transgressões, como o verso 24 diz, e ele vai repetir isso no verso 26 e no verso 28, ele entrega as nossas vidas a nós mesmos. É como se ele desse licença e falasse, tá bom, você quer andar da sua maneira? Vai, eu vou dar licença, eu estou te atrapalhando. Siga a sua vida. Olha que jeito interessante de Deus demonstrar o juízo, exercer a sua ira sobre nós. Uma das coisas que eu fico pensando é que quando Deus nos entrega as nossas próprias paixões, isso mostra o quanto nós somos seres extremamente bestiais, doentes, maus, malignos. O pior demônio é esse ser que há dentro de você e dentro de mim. Esse ser contaminado por uma natureza pecaminosa. Porque eu acho que um animal lançado a ele mesmo, ele não comete tanta desgraça como o homem faz. O homem, ao virar as costas para Deus, ao deixar de evidenciar a verdade, esmagando ela com a mentira, pois o texto vai falar isso a partir do verso 18, o homem que busca criar desculpas, sendo que o autor no verso 19 e 20 fala que com a maneira em que Deus se manifesta da criação, o homem se torna indesculpável da existência de Deus, mas o homem quer afirmar e quer ter as suas teses de que Deus não existe. E de que se caso exista, estiver alguma coisa, ele vai ter os seus argumentos para confrontar e dizer, não, o senhor que está errado, nós não estamos. O autor continua mostrando que essa criatura que Deus faz, chamada ser humano, ele deixa de glorificar e dar graças a esse Deus que o criou, de forma em que esse ser vai começar a ter comportamentos vergonhosos, comportamentos de adorar a criatura em lugar do Criador. Nós podemos pegar de exemplo a Índia, um país, uma nação que adora macaco, vaca, rato, e que o povo acha muito interessante e bonito aquilo. Quando a gente fala que adoramos a um Deus triuno, um Deus homem, aí todo mundo acha que nós é que somos loucos. É muito interessante como é que o homem se distorce por completo. Mas ele vai se distorcer na seguinte maneira. Deus simplesmente deixando ele viver por conta própria. Deus simplesmente dizendo, vá e viva. Quando nós... É muito engraçado. Porque o homem ele quer viver sem Deus, ele quer viver fora do projeto, dos propósitos de Deus, dos princípios da palavra. E quando ele se arrebenta, quando ele se depara com a morte, com o sofrimento, com desgraças, perdas e frustrações, ele ainda joga a culpa nesse Deus do qual ele decidiu andar sem esse Deus. Não é engraçado isso? A mesma coisa de nós deixarmos um filho nosso ou algum amigo fazer o que bem quer, e quando quebrar a cara ele vai se voltar contra a gente e dizer, pô, você é um cara mau. Não, eu não sou mau. Eu simplesmente dei licença para você passar e seguir o seu caminho. Então guarde uma coisa. Até no juízo, até na justiça de Deus, na disciplina, ele simplesmente dá licença para o homem fazer o que bem quer
e toda sorte de desgraça surge no meio da humanidade. A pergunta não é por que Deus permite sofrimento, crianças mortas, guerras. Não, a pergunta não é essa. A pergunta seria por que nós viramos as costas para Deus e fazemos o que bem entendemos e não assumimos a conta no final do show, vamos dizer assim. Nós precisamos reconhecer. Deus simplesmente nos entrega. Por isso nós precisamos nos voltar sempre à palavra de Deus, buscar um relacionamento, uma intimidade. Porque Deus é cavalheiro. Deus simplesmente entrega. Quando a Bíblia diz que Deus matou, Deus fez, Deus mandou matar, Deus exerceu, é simplesmente um Deus soberano de cima que controla tudo. Mas os nossos atos buscaram esse mal um contra o outro. Quando numa empresa os funcionários têm um erro entre eles, o problema aconteceu entre eles, mas o chefão tem que estar atento, buscando sempre saber o que está acontecendo naquele determinado setor, porque se na cabeça do chefão é que rola, porque ele tem a responsabilidade. Assim é Deus. Deus sim, ele permite e ele manda, ele exerce o mal, mas o mal começou na desobediência do homem. Então a questão não é se Deus permite o mal, aquilo, isso ou aquilo outro, mas é a intensidade do mal que há no nosso coração, da qual a gente não medita, a gente não reflete, a gente não pensa, sendo esse o motivo primordial de toda desgraça que nos rodeia. Então guarde isso. Deus manifesta a sua ira nos entregando a nós mesmos, porque somos maus. Basta a gente viver por conta própria que a gente se autodestrói. Busque o Senhor, ande nos caminhos de Deus, porque você, lançado às suas próprias vontades, é juízo de Deus, é dor, é sofrimento, é choro, é ranger de dentes. Guarde isso no seu coração. Deus abençoe.